Vamos pensar hoje sobre um assunto que eu não pedi autorização para o pastor, não falei com ele antes, né? Porque tem algumas igrejas que não pode falar sobre isso, ou pode falar uma vez por mês, uma vez cada 6 meses, ou de vez em quando, e muito rápido, né? Coloca aí o primeiro slide aí, a generosidade na contribuição financeira, né? Posso mudar o sermão? Pode continuar o estudo. Muito bem, né? Então esse tema, né, não tem sido muito fácil. Às vezes em algumas reuniões, até da reunião do conselho da igreja, né, a gente fala, vamos pedir, não vamos pedir, vamos falar, não vamos falar. Uns têm vergonha, né? Outros já são sem vergonha. Então, nós precisamos estar, e vamos falar sobre esse assunto. E tem outro perigo que tem, é que tem igrejas que pedem com motivações erradas, por motivos errados, por razões erradas, desviam o dinheiro. O dinheiro não vai para a educação, não vai para o ministério da igreja, vai para alguns, não sei se é verdade ou não, alguns vai para o bolso do pastor, né? Vai para o ministério pastoral, né? Então, é nesse sentido. Então, muitos cristãos ou muitos irmãos às vezes têm saído dessas igrejas, né? Por causa dessa questão financeira. Então, a generosidade é a virtude de quem compartilha bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Então, o Washington e a sua noiva estão esperando um ato de generosidade, né, dos irmãos, né? Então, quando há uma necessidade, nós podemos ser generosos. E a generosidade pode ser de várias formas, mas nós vamos falar hoje especificamente sobre a parte financeira. Existe um hormônio, a ocitocina, que tem vários efeitos no corpo humano. E ela pode ser estimulada, está relacionada à empatia, mas ela é estimulada também quando se relaciona à generosidade. Quando você pratica um ato generoso, a ocitocina, né, é produzida melhor. É um hormônio, né, da alegria, do prazer, da felicidade, em ajudar, em estar com os outros, fora outros aspectos dos hormônios. Então, de vez em quando eu lembro, né? Acho que eu já lembrei uma vez de um outro aí, né? Mas os hormônios são interessantes. Façam os estudos, como é importante para a nossa vida. Vamos então ao texto. Pode pôr o texto, pode ir para a Bíblia, senão eu leio aqui. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. É um texto longo, mas vamos fazer a leitura na NVI. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês, fizesse o recolhimento das ofertas. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm para nós, destaquem-se também
neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, com a dedicação dos irmãos da Macedônia. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem essa obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem, lógico. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a sua necessidade, a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Pode deixar o primeiro slide, depois eu já vou pedir para mudar. Então, eu disse que para algumas igrejas, em algumas igrejas, e todos nós, e muita gente tem dificuldade de falar em dinheiro, na igreja, em outros lugares. Na nossa casa, tem lugares, tem casais e filhos que têm dificuldade de falar em dinheiro, né? Não sei se na sua casa pode dar, às vezes, algum conflito. Eu acho que na casa de vocês não tem nenhum conflito, né? Nessa questão de dinheiro, como vai gastar, né? Como vai gastar. Eu sei aqui também que ninguém gasta mais do que ganha. Está todo mundo certinho, né? Todos são ricos nessa forma. Mas para o apóstolo Paulo isso não era problema. Ele não via dificuldade em tratar desse assunto, né? E o motivo da sua tranquilidade, nós podemos dizer assim, são a palavra que ele traz, a carta que ele escreve, né, aos Coríntios, e ao 2 Coríntios ele escreve sobre isso. No capítulo 16 ele fala sobre essa coleta, no capítulo 8, de 1 a 15, e no capítulo 9, de 6 a 10, e em outras cartas também ele fala. Aos Gálatas ele fala para nós fazermos o bem a todos. Então, para Paulo não é nenhuma dificuldade. Então, nós podemos ver alguns princípios ou algumas ideias, né, a respeito da generosidade na contribuição financeira. Então, vamos agora para o primeiro slide. Generosidade é a virtude de quem compartilha bondade. Vocês podem dizer? Exatamente. Então, que possamos ter esta certeza. Então, um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada e sem espera de nenhum retorno. Vamos ao outro. Pode ler a primeira frase? Da graça. Isso. O versículo 1 e 2 diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos e Bereia e outras. No meio de mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A graça de Deus transforma corações fechados em fontes de generosidade. Então, apesar da dificuldade daqueles irmãos,
apesar da perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo, eles foram generosos. E o apóstolo Paulo então está falando sobre isso. Jesus, ele elogia a atitude de um coração, não do valor que é dado, mas Jesus valoriza a atitude do coração. Vamos ver lá, a oferta da viúva. Põe lá, Lucas 21, versos de 1 a 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos ao segundo ponto. Vocês podem ler de novo? Vocês vão ler, viu? O primeiro, o título. A generosidade. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu a todos as igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação. Eu repeti, O grande alegria extrema deles transbordar em rica generosidade. Tomem conhecimento da graça de Deus. A graça de Deus transforma corações fechados em fontes de... Isso aí já foi, Então vai a segunda. Vai outro. A generosidade na contribuição financeira que agrada a Deus é voluntária e desejada. Versos 3 e 4. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de dar. A generosidade que agrada a Deus é uma decisão não forçada, baseada na fé, amor e disposição. Deram espontaneamente. Eles insistiram. Partiu deles a insistência em contribuir. Eles não fugiram da sua responsabilidade. O amor do Senhor, fez com que eles fizessem isso. Então, foi voluntária, não foi obrigatória. Provérbios 11, 24 e 25, vamos lá. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Verso 25. Podem ler? Amém? Então é nesse sentido, nós temos que ter essa disposição. Diante de uma necessidade, nós precisamos estar contribuindo. Vamos agora para o próximo slide. Eu não sei qual é aí, acho que é o 5º. É esse aí. Podem ler? Amém? Primeiro, diz o texto, eles se entregaram ao Senhor. Eu não vou ler o texto, mas primeiramente eles se entregaram ao Senhor. Primeiramente nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela salvação, o favor imerecido que nós não merecíamos, mas Deus nos deu Jesus, nos entregou Jesus. Então nós precisamos nos entregar e entregar a nossa vida a Deus. E se quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a generosidade vai se tornar algo natural. No Velho Testamento, o foco era mais o dízimo e algumas ofertas. No Novo Testamento, é o quê?
é entregar tudo, tudo. O dízimo é o pontapé inicial, né? Mas nós entregamos tudo, como Jesus entregou. Entregar tudo com alegria, os seus dons, seus talentos, aquilo que você sabe fazer, o seu tempo. Você está agora na igreja, você tem Jesus, tem os ministérios, você serve o reino de Deus, então você vai dedicar um tempo seu. Você vai tirar um tempo que você fazia alguma outra coisa e você agora vai dedicar tempo ao trabalho do Senhor, a visitar pessoas e estar com pessoas e estar ensinando a Bíblia e estar ensinando também a Bíblia. Vamos ler lá Lucas 19, versos 8 e 9. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Verso 9, Jesus lhe disse o quê? Podem ler? Zaqueu demonstrou transformação na sua vida. Não é o fato dele dar os bens que ele foi salvo em Jesus. Mas Jesus disse que houve salvação porque imediatamente ele foi transformado, mudou a sua mente pela graça do Senhor. Ele reconheceu que era pecado o que ele tinha feito, e agora eu pequei, eu fiz coisa errada, mas agora eu vou restituir, agora eu sou uma nova criatura, agora eu não vou ficar arrecadando dinheiro com a propina. Não sei se a Suíça já existia, se ele tinha conta lá no Banco da Suíça, mas ele falou: eu vou transferir tudo para cá, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo aqui, que eu vou devolver. Então Jesus declarou: hoje veio a salvação, porque ele demonstrou fé e na mudança do seu modo de encarar o quê? De encarar os seus bens. Os meus bens, tudo que eu tenho, pertence a quem agora? A Jesus, pertence a Deus. A segurança e a felicidade de Zaqueu agora não repousavam mais em suas riquezas, mas aonde? Na sua fé em Jesus. Vamos aí a outro slide, acho que é o 6º. A generosidade na contribuição financeira que agrada a Deus expressa o amor verdadeiro. O verso 8 ele diz assim: eu não estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com os outros. O privilégio de contribuir, olha só, errei aí, de contribuir revela o coração. Amor sem ação é um amor vazio. O privilégio de contribuir revela o nosso coração. Paulo encoraja os coríntios a mostrarem por meio da oferta a sinceridade do amor deles. Porque ele diz aqui também nesse texto, e em alguns aqui ele diz, não é, que eles, o verso 7 diz assim: vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa. Vocês eram bêbados, vocês eram mentirosos, vocês eram egoístas, vocês eram adúlteros, e houve transformação nessa igreja. Essa igreja é repleta de dons espirituais. Vocês foram transformados em todas estas coisas. Então sejam transformados também no seu bolso. No seu bolso. Tem uma história, né, que dizem, não sei se é verdadeira, que teve um irmão que foi batizar e ele fez questão, né, de levar a carteira, mas cheia de dinheiro. Ele não pôs a carteira vazia, não. Aí ele foi lá e se batizou com a carteira no bolso. Ele falou: pastor, quero batizar também os meus bens, né? Quero também batizar isso aí, né?
Então ele diz assim: então, já que vocês se destacam nos dons espirituais, vocês são os bambambãs aí nos dons, tem profecia, tem generosidade, tem administração, né? Então, vocês também não se esqueçam de se destacar, né, no privilégio de contribuir. Então, se de fato aqueles irmãos da igreja de Corinto possuíam genuinamente os dons espirituais, também deviam mostrar generosidade na doação dos seus bens materiais. Então, uma verdadeira dedicação cristã requer a utilização dos recursos materiais e espirituais na prática do bem. Vamos ao outro aí. Agora vocês vão ler. Podem ler? A generosidade. Amém. Sendo rico, ele diz no texto, se fez pobre para nos enriquecer. Assim como Cristo deu sua vida por nós, de igual modo devemos oferecer nossa vida e nossos bens numa expressa e eterna gratidão a Deus por isso. Damos dinheiro? Damos dinheiro. Ele deu a sua vida. Damos bens materiais? Ele nos deu a vida eterna. Cristo nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, viveu como homem pobre. Nasceu em uma manjedoura, cresceu numa carpintaria, não tinha onde reclinar a cabeça, morreu na cruz. Ele deu a sua própria vida por nós, e por isso nós também podemos ser generosos. Podemos ser generosos. Filipenses 2, de 5 a 8, fala, não precisa ler não precisa colocar, diz que ele se esvaziou, né, de si mesmo, sendo Deus, se esvaziou por nós e se entregou por nós. A próximo, a generosidade na contribuição financeira que agrada a Deus é proporcional e não um peso. Só as vozes femininas podem ler? As mulheres devem estar pensando, será que os homens vão ler também? Será que isso também serve para os homens? Serve para os homens, então, homens, leiam por favor. Ele diz lá no texto que tem que haver igualdade, não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. E é de acordo com as suas posses, não é sacrifício. Algumas igrejas dizem que é sacrifício, né? Sacrifício. Então, para a palavra do Senhor não é sacrifício, é de acordo com as suas posses. No verso 10, Paulo escreve assim: este é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Por quê? Porque faz 1 ano que vocês se comprometeram. Ô Paulo, esse plano é bom. Eles aceitaram, proporam lá. Vocês foram os primeiros e começaram a contribuir, né? Mas também proporam esse plano. Alguns começam a contribuição. Às vezes tem um projeto, tem alguma causa, né? Tem algum assunto, precisamos ajudar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo outro. Começa o plano. Eu fui pastor na congregação da Vila Rosina, e quando eu cheguei lá, não sei se alguém aqui já ouviu falar de um tal de livro de ouro, um caderno de ouro. Não sei se alguém... Né? Tem igreja que fazia o caderno, né? Fazia um caderno, o pessoal se comprometia ali, né, com o seu valor. Então, alguns colocaram o nome, colocaram o valor na primeira página. E depois não pararam de colocar nas outras páginas,
né? Mas tinha um valor lá. Aí precisava fazer o forro simples, de PVC, aquelas tábuas de PVC, não é tábua, sei lá como é que chama, ou for lá tábua, né? De PVC, né? Não é de madeira, sei lá o nome. Depois você fala o nome aí, depois você me lembra. Então, eu falei para os irmãos assim, eu falei, tem um livro de ouro aqui, tem não sei o quê, mas acho que não vou fazer negócio de livro de ouro, não. Eu pedi para o irmão, esqueci o nome dele, pedi para o irmão ir lá na empresa que faz o forro. Ele já foi, e eu tenho aqui o orçamento, R$3.000. Eu preciso de 5 irmãos com R$100 em 6 parcelas. Eu sou o primeiro, está aqui, meus R$100. Qual outro nome? Qual outro nome? Qual outro nome? Aí não apareceu um, apareceu 2 de 50. 2 de 50, né? Tá certo? E aí fizemos o forro, né? E o dinheirinho lá, depois nós fizemos a cozinha, ajudamos a fazer a cozinha com o livro de ouro, né? Então tem que ter esses compromissos, tem que ter essa disposição, tem que ser a forma de falar, tem que seguir o plano. E aqueles irmãos seguiram o plano, não foi como a igreja de Corinto, começou, né? Autorizamos fazer o forro, depois bateu na porta. Pastor, tem que pagar a segunda parcela. Pastor, né? Não aconteceu nada disso, entendeu? Então temos que nos comprometer e executar o plano. Então Paulo está dizendo isso, né? Então completem, verso 11. Agora o que vocês têm que fazer? Tem que completar a obra, para que a forte disposição de realizá-la, vocês se entusiasmaram, tiveram uma disposição, vamos fazer. Aqueles irmãos não vão mais passar fome, vão pagar a conta de luz, vai ter o gás, vai ter eletricidade, vai ter remédio, vai ter tudo lá na Judéia, eles vão ter tudo isso. Então, que esse entusiasmo continue forte em vocês, seja igualada pelo zelo em concluí-la. Verso 11. Vamos agora para o último slide. Volta. Esse aí. Então esse aí é o último, né? Não para que outros fiquem aliviados. Então disse aqui, boas intenções não bastam. O pacto das igrejas batistas, então nas igrejas que eu passei, quando batizava ou quando entrava, nós dávamos o pacto batista e todo mundo lia, né? E um dos itens do pacto das igrejas batistas é esse: comprometemo-nos a contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Então é um compromisso que fazemos quando estamos na igreja. A contribuição generosa é conforme o que cada pessoa determina em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E escrevendo no capítulo 16, o apóstolo Paulo diz assim: cada um contribua de acordo com a sua renda. E o apóstolo Paulo termina lembrando do maná lá do deserto, que Deus distribuía para todos. O que acontecia? Alguns, não sei se eram cobiçosos, não sei se tinha muita fome, ou se tinha passado fome quando era criança, né? Tem gente que gosta de comprar comida para 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? A despensa está cheia, né? A despensa está cheia. Então vai lá e compra, né? Para não passar dificuldades, né? E alguns também pegavam mais.
Pegavam mais do que precisavam. Tinha que ser proporcional à família de cada um. Se alguém tinha 20 pessoas na família, pegava maná para um dia, para 20 pessoas. Aquele que tinha 5, pegava maná para 5. Aquele que pegou para o outro dia, ou para acumular, o que acontecia? Bichava. Eu não vou falar, eu ia falar aqui uma coisa mais nojenta. Porque não, irmãos, tem gente que fica guardando a comida e depois vai pegar, ela está bolorada, está estragada, passou para o vencimento. Tem comida que dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, azeda, né? Então a gente vamos fazer o que precisa, né? Mas tem umas que cria bicho mesmo, né? Então nós temos que lembrar destas coisas. Então, amados irmãos, o povo lá no deserto recebia tudo igual. Os que tinham muitas pessoas na família e os que tinham pouco. A provisão era igual. Então aqui quando nós estamos falando dessa questão proporcional, é exatamente isso. É igual para todo mundo. Por isso o apóstolo Paulo, quem tinha recolhido muito não teve demais. Por que não teve demais? Teve o suficiente para aquele dia. Ele pegou para outro dia, mas não teve, né? Então não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então o mesmo pode acontecer com aqueles que professam a Cristo, mas se mostram mesquinhos com seus bens e dinheiro, né? Então nós temos que buscar, né, o reino de Deus em primeiro lugar, né? Jesus disse no Sermão do Monte que não temos que nos preocupar com estas coisas. Crente generoso não passa necessidade. Você acredita nisso? Eu acredito. Crente generoso não passa necessidade. Outras considerações, vamos dar tempo. Como igreja, devemos confiar na generosidade do povo de Deus. Do povo de Deus. A contribuição financeira é um privilégio. Membros é com M ali, né? Eu aprendi isso acho que no 2º ano da escola. Antes de P e B, você usa M. Antes de P e B, você usa M. Fala aí para o seu irmão. Antes de P e B, você usa M. Né? Não esqueça disso. Então, amados irmãos, devemos resistir à tentação. Não é errado nós buscarmos recursos de fontes fora da generosidade da igreja, mas nós devemos, em primeiro lugar, saber que os recursos estão na igreja, justamente por isso, porque a contribuição é um privilégio de todos os membros. Os crentes que se integram na igreja, que estão integrados no reino de Deus, a serviço da igreja, o que eu sei e você sabe? Onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Nenhuma igreja é tão pobre que não possa sustentar o seu trabalho e se expandir. Eu não coloquei ali, né? Mas de madrugada eu falei, eu não pus essa frase no slide, né? Nenhuma igreja é tão pobre que não possa sustentar o seu próprio trabalho e se expandir. Quem foi mais abençoado? Os crentes da Judéia que receberam ou os crentes da Macedônia e da igreja de Corinto depois que deram? Atos 20, 35, lembra o que está escrito?
a maior felicidade em dar do que receber. Então, as igrejas da Macedônia, de Coríntio, que foram mais abençoadas. Não que aqueles da Judéia não fossem, mas o apóstolo Paulo fala isso. A maior felicidade em dar do que receber. Democracia. Esse nome está meio esquisito para nós, mas na Igreja Batista tem democracia, né? Espero que nessa igreja tenha democracia, né? Nós ouvimos a voz dos membros da igreja, né? A força do trabalho batista está na participação voluntária e equitativa igual de toda a congregação. Todos os membros são responsáveis pela execução dos planos aprovados. Então, todos os planos, seja qualquer ajuda, qualquer oferta, qualquer assunto que se refere à questão financeira da igreja e a outras questões, é colocado o quê? Em assembleia na igreja. É discutido, é conversado, é passado para os irmãos. Então, todas as doutrinas da nossa fé apontam para um sistema democrático do governo eclesiástico. Então, todos os membros têm igual direito e devem estar envolvidos no plano, no orçamento da igreja. A igreja votou recentemente, né, o orçamento dela e todos votaram. Então, todos vão ajudar nesse orçamento. Todos estão envolvidos. E todos também são responsáveis pela execução do plano. Devem ajudar, devem fazer com que os planos continuem. A participação é voluntária, sem manipulação. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. Dá com alegria. Aplicações gerais. Já falamos bastante aqui, mas não custa nada ir terminando com as aplicações gerais. Ninguém vai ser disciplinado se não contribuir. Não fica assustado, né? O pastor falou sobre contribuição financeira, né? Mas aqui nem o pastor, nem os pastores, a maioria deles, quase ninguém sabe quem contribui, quem não contribui, se dá, se não dá, quanto dá, né? Isso é do tesoureiro, e o tesoureiro faz igual Maria, guarda para si, né? O tesoureiro guarda para si. É bom que tem que ter o controle, logicamente, né? Então ninguém vai ser disciplinado. Eu acho que o fato de não contribuir, o que representa? Representa que a pessoa não entendeu sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Pode ler a letra B? A prática da generosidade na contribuição financeira é privilégio de todos. Ninguém, seja qual o nível da sua prosperidade, está fora da graça de contribuir. Lembre-se da viúva pobre. Ela deu as moedinhas, ela deu tudo o que tinha. Não estamos pedindo para você dar tudo o que você tem, não é? Mas ela deu o que ela achou que tinha que dar, né? Essa letra D é importante. A maneira mais eficaz de elevar as contribuições financeiras é elevar o nível espiritual da igreja. Eu concordo, não sei se você concorda, né? Então, não esqueça de elevar o entendimento da palavra, né? Somos regidos pelo Espírito Santo do Senhor, então nós precisamos ter esse entendimento espiritual. E Ezequiel, acho que foi Ezequias, né, que fez um plano, foi depois de um avivamento, e teve uma grande contribuição. Neemias também, depois de um grande avivamento espiritual, pôde ter generosas contribuições, e outros textos da palavra de Deus, né, após um avivamento espiritual, a essa questão da generosidade. E eu tenho aqui a letra F.
a prática da generosidade é o reconhecimento de que o progresso vem de Deus. O progresso financeiro, o nosso progresso em relação aos nossos bens, vem do Senhor, vem de Deus. No capítulo 9, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreve que a fartura da colheita está na proporção direta da generosidade da semeadura. Nós não insistimos, não ficamos falando nisso, né? Mas a maioria das igrejas fala da semeadura, né? Insiste lá, você não semear, você não vai colher, né? Mas o apóstolo Paulo está explicando isso. Ele não está falando isso para que eles deem mais, ou contribuam mais, ou façam sacrifícios, né? Mas diz que está proporcionalmente, né, direta na generosidade, Desafios. Os desafios já foram todos dados lá, você já sabe tudo, né? Mas vamos lembrar uns aqui. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que eu posso fazer a respeito desse assunto na minha vida? A questão financeira na minha vida. Entregar-se totalmente a Deus é o primeiro passo para uma vida de generosidade na contribuição financeira. 2, pedir a Deus um coração cheio de graça que gera generosidade e alegria. Não gere outras coisas, mas também gere generosidade e alegria. O terceiro, talvez vocês possam estar estranhando, mas nessa mesma igreja do Jardim Brasília e também na congregação do Vila Rosina, em conversa com alguns irmãos, eu não vi se eles davam dízimo, se não davam, se dava oferta, não dava, mas conversando com alguns irmãos, eu contribuo lá para o R.R. Soares, eu contribuo lá, ele pediu um dinheirinho lá, não sei para quem, e o outro pediu, eu estou contribuindo, eu contribuo para anular, não é errado você contribuir, né, para algumas coisas por aí, né, mas não se esqueça de trazer, né, o dízimo para a igreja. Malaquias, né, traz para a igreja, viu? Então, esse propósito que eu tenho que fazer, trazer todas as contribuições financeiras ao único lugar credenciado para receber, que é a igreja que você é membro. Amém? Terminei. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês, mas primeiramente que Deus me abençoe e me dê juízo, né? Na parte financeira da minha vida. Já tive muito juro pago em banco por causa de conta estourada, né? Tive lá fazer o planinho, né? Quando eu casei também, né? Quando eu casei, as lojas faziam sofá, cozinha, armário de cozinha e outras coisas, Mesbla, Ultralar, né? E outras, né? Era 24 pagamentos. Eu vou casar, não tem problema. Carnezinho, tinha uns carnezinhos, né? E acho que, não sei se chegou a dar problema, né? Não lembro se deu ou não deu, mas eu sei que foi difícil. Porque o plano não era ter o Fábio, né? Ter o meu primeiro. Primeiro a gente acerta as coisas, depois, né? Filho da despesa, né? Mas Deus fez com que o Fábio aparecesse, né? E não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não com dinheiro, né? Mas eu sei que mudou alguma coisa na dinâmica da casa, né? Mudou alguma coisa. E os berços compramos na Mesbla ou na Ultralar? Ela não lembra, foi na Ultralar. Uma laranja e branco, era a cor do quarto do Fábio, né? Então, irmãos, às vezes alguma situação dessa faz com que a gente não traga o dinheiro para a igreja. Mas que Deus nos abençoe. E nessa parte financeira, eu não sei quanto tempo demorou, mas eu criei juízo, né? Passei todas as contas para a Fátima cuidar. Então,
Então, glória a Deus por isso, né? E ela é que faz o depósito na minha conta para eu dar o dízimo, né? Para eu dar o dízimo, ela passa, né? Para eu entregar o dízimo. Depois ela vai conferir lá no se eu entrego isso daí. Você pagou o dízimo? Pagou não? Você devolveu o dízimo? Devolvi. Muito bem, Deus nos abençoe e que nos ajude nessa questão, nesta área da nossa vida. Amém? Vamos convidar o grupo de louvor.